Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Heloísa Brunkel e te faço companhia a partir de agora. Hoje, os eleitores com mais de 60 anos representam 21% do eleitorado nacional. Esse número nunca foi tão alto. O eleitor brasileiro está mais velho e o número daqueles com mais de 60 anos já é recorde. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral e fazem um comparativo com as informações de 1994, quando houve a primeira eleição presidencial sob organização do TSE. Hoje, os eleitores com mais de 60 anos representam 21% do eleitorado nacional. Esse número nunca foi tão alto, o que comprova o envelhecimento do eleitorado e da população brasileira. Para efeito de comparação, lá em 1994, os com mais de 60 anos eram 11% do eleitorado, enquanto os jovens entre 16 e 17 anos eram 21%. Hoje essa pirâmide se inverteu. Os jovens são apenas 13% e os considerados idosos, 21%. O TSE foi além nessa estatística e apresentou dados também relacionados aos eleitores com mais de 70 anos. São aqueles que, por lei, não são mais obrigados a votar. Esses eleitores já somam também um número recorde. São 14 milhões e 800 mil eleitores brasileiros com mais de 70 anos, ou 9,5% de todo o eleitorado nacional. Outra curiosidade: em números absolutos, a maior quantidade de eleitores está na faixa dos 35 aos 39 anos. São 16 milhões de brasileiros. O diretor-geral da OMS expressou preocupação com a progressão de casos de varíola do macaco no mundo durante a abertura da reunião do Comitê de Emergência da organização. A Organização Mundial de Saúde expressou nesta quinta-feira preocupação com o aumento do número de casos de varíola do macaco. A OMS reúne um comitê de especialistas para determinar se a doença é uma emergência de saúde pública de alcance internacional, seu nível mais alto de alerta. Uma das ferramentas mais poderosas que temos contra a varíola dos macacos é a informação. Quanto mais informações as pessoas em risco de contrair a doença tiverem, mais podem se proteger. O Comitê de Emergência avalia os índices epidemiológicos após, nas últimas semanas, mais de 15.300 casos terem sido registrados em 70 países. Na primeira reunião, em 23 de junho, a maioria dos especialistas recomendou que não se pronunciasse a emergência de saúde pública de alcance internacional. Descoberta pela primeira vez em humanos em 1970, a varíola do macaco é menos perigosa e contagiosa do que a varíola, que foi erradicada em 1980. A maioria dos casos é detectada em homens entre 18 e 50 anos. A Espanha é o país mais afetado, com 2.835 casos, seguida da Alemanha, França, Holanda e Portugal. O número de professores que se formam à distância mais do que dobrou em 10 anos, indica o estudo do Todos pela Educação. A pesquisa mostra que entre os anos de 2010 e 2020, em média, 6 dos 10 alunos que concluíram os cursos iniciais de docentes, como os cursos de pedagogia e licenciatura, fizeram educação à distância, o conhecido EAD. Esse estudo foi divulgado hoje e foi feito pelo Todos pela Educação, que analisou dados do Censo da Educação Superior. O levantamento mostra que em 2010 foram mais de 231 milhões de pessoas que concluíram os cursos voltados à formação de professores. Em 2020 foram mais de 235 milhões, o que representa um crescimento de 1,5% em 10 anos. Enquanto a fatia de formandos que fizeram ensino presencial da rede pública e privada caiu, aquela referente à educação à distância cresceu 109,4% no mesmo período. Pessoas surdas ou com alguma deficiência auditiva já podem ser acompanhadas por intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, durante o atendimento e perícia do INSS. Uma mudança que garante o acesso aos direitos básicos. Para dar entrada no benefício de prestação continuada, a Larissa precisou ir a uma agência do INSS em Brasília. Ela, que é surda e se comunica por meio da língua brasileira de sinais, pediu a ajuda da amiga Andréia. Porém, naquela época, a intérprete de Libras foi impedida de entrar no local. Como que poderia se comunicar? Precisava de um intérprete junto para que ela pudesse entender.
A mãe dela estava junto, mas a mãe dela não sabe sinais, então ela ficou só sentada vendo as pessoas conversando. Os intérpretes de Libras são responsáveis por facilitar a comunicação de maneira neutra e garantir o acesso à informação para a pessoa surda. Quem nos assiste na TV Brasil já está acostumado a ver a participação desses profissionais nos nossos programas, mas eles são mais presentes na vida dos surdos do que se imagina. Quando eu vi a necessidade que ela tinha de alguém para estar ali amparando, traduzindo para ela em diversas situações da vida dela, eu tive um carinho muito especial por ela, né? Você já imaginou tentar se comunicar e não conseguir? Não entender nada que estão falando com você? Ainda mais em um momento importante como em um atendimento aqui no INSS. Pois é difícil. Por isso, agora é direito dos surdos e deficientes auditivos serem acompanhados por intérpretes e tradutores de Libras nos atendimentos e perícias. Quando ele permite que o surdo leve o seu intérprete, ele garante o quê? Que aquela informação que ele está passando para o surdo vai chegar a essa pessoa e o serviço vai poder cumprir o seu verdadeiro papel. Com a inflação elevada, os brasileiros que fazem as refeições fora de casa precisaram se adaptar. Mais brasileiros deixaram de comer fora de casa e aumentou o número daqueles que optam por lanches ou salgados. Esse hábito de consumo foi verificado numa pesquisa realizada em capitais do país todo. Comer fora de casa no intervalo do trabalho não é rotina mais para 25% dos entrevistados. O motivo também foi descoberto pela pesquisa. O preço da refeição em restaurantes, dos mais simples aos mais caros. De janeiro a junho, o valor da refeição fora de casa subiu 21%. O preço médio no Brasil está em R$ 43. Por causa desse valor, fica mais fácil entender a razão do aumento do consumo de salgados e lanches no intervalo do trabalho. Esse tipo de refeição aumentou menos de preço. No mesmo período, ficou em 10%. E o valor médio de gasto ficou em R$ 11. Essa mudança de hábito revela um péssimo novo costume para a saúde do brasileiro. Afinal, não se pode trocar um prato de arroz, feijão, carne e batata por uma coxinha de frango com catupiry. A Fundação Oswaldo Cruz lançou a websérie Invasores para explicar e desmistificar a vacinação. Os 7 episódios, feitos em formato de videogame, divertem, ensinam, desmentem informações falsas e atraem principalmente as crianças. Durante o campeonato de um jogo de videogame chamado Invasores, que dá nome à série, 2 equipes rivais precisam se unir para salvar o planeta da invasão de um vírus terrível que provoca doenças como sarampo. Invasores. De forma lúdica e engraçada, a história traz explicações sobre como funciona o sistema imunológico, destaca a importância da cobertura vacinal e desmente o movimento antivacina. Lembrando que cada vírus é afetado por um tipo diferente de anticorpo. Foi a partir disso que desenvolveram as vacinas, que fazem com que as defesas do organismo passem a reconhecer aquele vírus e produzir anticorpos. Todas as informações apresentadas têm aval dos consultores científicos da Fiocruz. No total, são 7 episódios que estão disponíveis no canal do YouTube do Museu da Vida. A ideia é que, além de chegar até as casas das famílias brasileiras, a websérie seja vista por outros países de língua portuguesa e seja aproveitada também em salas de aula. Invasores, através da arte, da diversão, desse tema tão caro para as crianças, os games, né, essa aventura, a gente quer sensibilizar, divertir as crianças e sensibilizar os pais. Vamos vacinar, gente. A gente tem tradição nisso, as vacinas estão disponíveis e nós estamos aqui mais uma vez nessa batalha pelas vacinas. Está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.